Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre dilatação térmica de sólidos, tá? Eu quero fazer alguns exercícios com vocês e para isso nós vamos usar aqui o ONOT e algumas cositas más, beleza? Bem, gente, antes de mais nada, né, nós temos aqui alguns exercícios. Deixa eu dar uma olhadinha, tá certo aqui, tá certinho, beleza. Então, vejo aqui, né, nessa parte sobre dilatação de sólidos, eu vou fazer com vocês exercícios sobre dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica de sólidos e um exercício sobre lâmina bimetálica, tá bom? Para poder iniciar, eu vou resolver esse exercício aqui sobre lâmina bimetálica. Ele fala o seguinte: duas lâminas metálicas, a primeira feita de latão e a segunda de aço, de mesmo comprimento e a temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica conforme a figura a seguir. O coeficiente de dilatação do linear do latão é maior que a do aço. O que isso significa, né? Vamos destacar aqui. Isso significa que o coeficiente de dilatação do latão é maior que a do aço, significa que o aço dilata bem menos que o latão, certo? A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima do ambiente e depois resfriada até uma temperatura abaixo do ambiente. Então quer dizer que ela é aquecida e em seguida ela é resfriada, certo? A figura que melhor representa a forma assumida pela lâmina bimetálica quando aquecida na esquerda e quando resfriada à direita é... Vamos lá, né? O que acaba acontecendo aqui? Bem, o primeiro, né? A gente sabe que quando tem uma lâmina bimetálica, ela acaba na realidade entortando, né? Ela enverga para algum lado. Então significa, basicamente, que quando isso ocorre, né? Quando tem essa situação, a gente sabe que ela terá que envergar para algum lado ou para outro, certo? Então, a alternativa A, eu tenho certeza absoluta que não irá ocorrer. O que a gente sabe de fato é que quando a gente esquenta, né, a tendência do objeto que dilata mais a tendência dele é ocupar mais espaço. E o único jeito dele ocupar mais espaço, né, é ele ficar para o lado de fora da curva. Então, no caso, o latão, né, que é o que nós temos aqui, o latão em si, a tendência dele é fazer isso aqui, ó. A tendência dele é ir para baixo, né? Porque se você for imaginar a curva em questão aqui, né, a questão da curva que a gente tem na figurinha, né, entre latão e aço, tu vai perceber que o latão ele é obrigado a ficar para o lado de fora da curva, né? Por quê? Porque ele tem que ocupar, né, uma curva, uma circunferência maior, né? Então ele tem que ficar para o lado de fora da curva. Então a única situação no aquecimento, certo? Isso é uma situação importante. No aquecimento, nesse caso do latão, né, seria que o latão ele ficasse para o lado de fora. Então, as alternativas que batem com isso é a alternativa, no caso, B e a alternativa C. Tá? Só que aí vem uma questão, né? Se, da mesma forma que quando eu esquento, né, ele fica dessa forma, quando eu resfrio, ele vai ficar muito parecido, né? Ele vai ficar, no caso, ele vai fazer justamente o oposto, melhor dizendo. Ele irá na realidade, acabar puxando, né? Quer dizer que ele irá contrair, né, também muito. Então, na hora que eu resfrio, né, esse mesmo latão, ele irá fazer isso aqui, ó. Ele irá ter que envergar para cima, porque ele puxa muito mais do que o outro material, né? Porque o aço, nesse caso, ele não tem a capacidade de contrair tanto como o nosso amigo latão. Então a tendência dele será de ficar para cima, certo? Isso no caso do nosso
resfriamento. Certo? Então, a única alternativa correta para isso seria a alternativa C. Beleza? Então, só apagar isso aqui. Vamos riscar a alternativa correta. Alternativa C. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Ele fala o seguinte para nós. Uma escala métrica a 20 graus Celsius tem um comprimento de 493,93 milímetros. Então tá aqui. Uma escala métrica a 20 graus Celsius, né, tá aqui. Tem esse comprimento aqui. A temperatura de 30 graus, ele indicou esse valor. Certo? Quer dizer que quando ele cresceu, ele indicou esse valor aqui. Qual que é a dilatação linear do material? Bem, uma escala métrica é um treco comprido, né? Então, como a gente está trabalhando com uma escala, um material comprido, né? O que nós vamos trabalhar aqui nesse caso é dilatação linear. Então, opa, deixa eu só trocar aqui a caneta. O que nós vamos trabalhar aqui é dilatação linear. Então, ΔL igual LO alfa ΔT. Pronto, só isso. Certo? Nós vamos simplesmente trabalhar dessa forma aqui. LO alfa ΔT. Né? Quem que seria LO, quem seria alfa, quem seria ΔT? O LO, o alfa e o ΔT. O ΔL seria a nossa dilatação. O LO seria o comprimento inicial. O alfa, a dilatação linear. E o ΔT seria a variação de temperatura. Certo? Bem, então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, gente? Primeira coisa que nós vamos fazer é analisar esse valor aqui e esse valor aqui. Esse 450 que a gente colocou aqui, certo? E esse 493.9, né? Ele representam, na verdade, o tamanho final e inicial do processo. Então, daqui eu consigo tirar o seguinte. Eu sei que ele cresceu 499,3. Ele passou para 450 milímetros, ou seja, ele cresceu 0,7 milímetros. Esse aqui é o nosso ΔL, correto? Então, esse aqui seria o nosso ΔL. Então, eu posso dizer que o nosso ΔL é 0,7 milímetros. Tá aí, certo? Para quanto, né? Eu sei que a variação de temperatura ele foi de 20 para 30 graus. A variação de 10 graus Celsius. Entendido? Por uma temperatura de um comprimento inicial de 449,93 graus. Então nós vamos ter o seguinte. Você tem o seguinte. 0,7 igual a 49,3 alfa vezes 10. Pronto. Quando você resolver isso aqui, você vai ter o seguinte. 0,7 igual. Multiplica os dois termos aqui, né? Nós vamos ter 4.493 alfa. Faço dividindo para o outro lado. 4,493 igual a alfa. Alfa é igual a essa divisão. Né? Então, vamos resolver isso aqui. Vai ficar 0,7 dividido por 4,493. Olha lá. Eu posso colocar em notação científica, né? Colocar em notação científica, negócio aqui. 1,05 vezes 10 na menos 4, né?
Já deu o valor bonitinho para nós, 1,55 vezes 10 a menos 4. Vamos lá. Nós vamos ter o seguinte: 1,55 vezes 10 na menos 4. Pronto. Tá aí, ó. Achamos o nosso coeficiente de dilatação. Né? Já está bonitinho resolvido o nosso problema. Ok? Esqueci de colocar a unidade, né? Aqui. Unidade dele é grau Celsius na menos 1. Tá aí. Beleza, né? Agora, gente, se você for analisar, a gente vai começar alguns exercícios que eles são um pouco mais elaborados. Exercícios que eles normalmente têm uma contextualização, né? Então ele fala o seguinte, ó. Um cubo tem um cubo regular homogêneo, tem aresta de 20 centímetros. Está inicialmente a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear média do material foi de 2,00 vezes 10 a menos 5. Aquecendo uniformemente o cubo de uma fonte de calor constante durante 5 segundos, a temperatura passou para 120. A dilatação ocorrida na superfície desse cubo foi de... Vejam, aqui houve uma pequena contextualização, né? Vejam, ele está pedindo a dilatação ocorrida em uma das superfícies do cubo, né? Vamos lá, vamos tentar aqui imaginar, né? Você tem aqui um cubo, né? Que no caso seria uma figura 3D, né? Então você teria uma figura, né? Que é 3D. Então vamos pegar aqui um cubo, certo? Vou colocar aqui no Google, cubo, certo? Ó. Vamos lá. Copiar imagem. Vamos jogar aqui. Clicando aqui no programa. Aqui. Então aqui, ó. Então você tem a figura aqui, né? O que ele está falando? Que o cubo ele tem essa aresta, né? Quando ele fala aresta, ele está dizendo que esse lado aqui, né? Esse lado aqui que eu estou pintando de azul e esse lado aqui, todos eles são iguais, né? Ou seja, 20 centímetros, certo? É isso que ele está falando para nós. O que ele está pedindo para nós, qual é a dilatação dessas superfícies aqui, ó. Ele quer saber de uma dessas superfícies aqui, ó. Então ele quer saber dessa aqui, ó, dessa superfície. Então ele quer saber de uma dessas aqui, ó. Opa, corta. De uma dessas superfícies aqui. Então ele não está pedindo do volume total, ele está pedindo só da superfície. Então a fórmula que eu vou usar aqui nesse caso é uma fórmula de dilatação superficial, ou seja, ΔS igual SO beta ΔT, certo? Essa formulazinha que a gente vai usar. Lembre-se que o beta, na verdade, é 2α, certo? Lembre-se disso porque é 2 vezes o coeficiente de dilatação desse material. E ele nos forneceu aqui nesse caso a dilatação... Opa! Aqui. Ele nos forneceu aqui nesse caso o coeficiente de dilatação... Travou o negócio aqui. Ele forneceu a dilatação superficial, a dilatação linear do negócio, né? Ele não forneceu para nós a dilatação linear. Aqui deu aqui. Tintas, formas. Que deu aqui.
certo? Então ele deu essa questão aqui. Então vai ficar o seguinte, ó, ΔS igual, certo? Bem, o que seria essa área aqui, né? Só você lembrar que aqui é 20 e aqui também é 20, ou seja, essa área aqui é só fazer 20 vezes 20. 20 vezes 20, ou seja, a área envolvida nesse caso aqui, ela é 400 centímetros quadrados, certo? Então vai ficar o seguinte, ó, aqui tá travado esse negócio. Então vamos lá, pessoal. Então voltando aqui, então nós vamos ter o seguinte, né? Nós temos essa questão aqui, né? Vou apagar esse negócio. Então nós temos esse cara aqui, e aí nós só resolver, né? Então nós vamos ter o seguinte, ali, nós vamos ter o seguinte, então vai ficar ΔS vai ser igual a 400 vezes o alfa, né, que no caso eu vou colocar 2 já, 2 vezes o coeficiente dele, 2 vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura. Perceba que a temperatura ela foi de 20 para 120, ou seja, essa variação aqui, ela ali, ela está valendo 100. Pronto. Ou seja, o nosso ΔS é só multiplicar. Eu vou multiplicar, no caso, 400 vezes 2 vezes 2 vezes 100. Se eu multiplicar aqui, vai ficar 400 vezes 2, vai dar 800. 800 vezes 2, 1.600. 1.600 vezes 100 vai ficar 1.600. Vai ficar 1.600 com mais 2 zeros. Ou seja, esse valor aqui. Então vai ficar 160 mil, né? Vezes 10 na menos 5, certo? Então, eu só vou voltar 5 casas agora, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 1,6 centímetros quadrados. Tcharam! Resolvido. Certo? Então vai ficar aqui, né? Opa, colocar aqui. Fechou, né? Então vai ficar ΔS igual a esse valor aqui. Fechou. Aí o cara fala assim, não tem a resposta, né? Por que não tem a resposta, né? Porque os caras colocaram aqui uma forma diferente, né? Então eles simplesmente vieram aqui, colocaram essa resposta aqui do D, né? Vou colocar um traço um pouco mais fino, né? Então colocaram aqui alternativa D, né? Colocaram 16, só que eles fizeram num outro formato, né? Então eles fizeram com que a vírgula andasse para cá, né? Então quer dizer que a vírgula andou um pouquinho para lá, então ficou 16 vezes 10 na menos 1. Só isso. Centímetros quadrados. Ok? Facinha a questão, né? Vamos lá. Próximo, olha uma outra questão contextualizada, né? Fala o seguinte. Desertos são locais de temperatura elevada, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, é um local, né, apresenta elevada amplitude térmica. Suas temperaturas elas vão de, vejam, né, vão de menos 10 até 50 graus Celsius em um único dia. Uma chapa de ferro de coeficiente linear igual a isso é aquecida sendo submetida a uma variação de temperatura que representa uma amplitude térmica, né, do deserto, no exemplo do dado anterior. Então repara, né, no deserto do Saara tem essa amplitude, tem esse coeficiente de dilatação, ela é aquecida, né, até essa amplitude térmica. Considerando que sua área inicial, né, representa sua área inicial de 5 metros quadrados, ele pergunta o aumento de sua área em metros quadrados é de tanto, né? Então veja que a pergunta, né, ele fez toda uma contextualização, mas ele quer saber na verdade
né, ao aumento de área. Né? Quando ele fala isso, o que ele está pedindo na realidade, pessoal? Dilatação superficial. Né? Então, o que você vai fazer? ΔS igual SO beta ΔT. Mais nada, né? Lembra o que a gente já fez, né? Eu vou simplesmente olhar lá. Ele me deu aqui nesse caso coeficiente de dilatação linear, né? Então eu tenho que colocar o 2α. Opa, eu sempre esqueço de trocar. Então vai ficar SO 2α ΔT. Então, ó, ΔT vai ficar igual 5 ao tamanho dessa chapa, né? Lá. Então, 5 vezes 2 vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Vejam, a temperatura nesse caso, que é um segredo aqui, a temperatura ela foi de menos 10, né? Repara, a temperatura foi de menos 10 para 50. Né? Então quer dizer que essa temperatura na realidade ela subiu 60 graus Celsius. Né? Como é que você faz isso? Você vai fazer 50 menos 10, porque você faz o temperatura final, né? Menos temperatura inicial, por isso que vai dar 60. Então você vai fazer aqui, vai dar 60 graus. Então vai ficar 60. Então ΔS vai ser igual a essa multiplicação. Agora você multiplica a turma, multiplica esse vezes esse aqui, né? Esse 1,2 aqui, vezes os 60. Então, se você multiplicar aqui, vai ficar o seguinte. 5 vezes 10, já dei a resposta, né? 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 1,2 vai dar 12. 12 vezes 6, 12 vezes 60, vai dar 720. Certo? Então, nós já sabemos que a resposta aqui vai ser 720 vezes 10 na menos 5. Pronto, resolvido. Questão, né? Agora, se vocês observarem as respostas aqui, ó, tá só encaixar no que ele está pedindo, né? A resposta é essa. É só encaixar, né? E se você observar, é só fazer do jeito que ele tá. Perceba que aqui está em notação científica a nossa resposta, né? Então, vou colocar em notação científica esse valor, mais nada, ó. Então, vai ficar ΔS é igual 7,2 vezes 10. Já tenho menos 5 aqui, né? Eu só vou andar 2 casinhas para lá. 1, 2. Então, mais 3. Ou seja, ΔS igual a 7,2 vezes 10 na menos... aqui mais 2, rapaz. Aqui mais 3 é mais 2 aqui. Tonhonhonho. Certo? Ou seja, o nosso ΔS vai ficar o 7,2 vezes 10 na menos 3. Tá aí, ó. Fechou. Show de bola. E o último exercício para a gente poder finalizar essa nossa aula, nós temos o seguinte. Uma placa de vidro possui as dimensões desse aqui, ó, né? 1 metro por 1 metro por 1 centímetro. Ele pergunta, né? Qual é a variação de volume dessa placa em centímetros cúbicos, né? Aqui nós vamos ter que lembrar, né? Percebo que ele está pedindo aqui nesse caso, né? O volume. Então vamos ler de volta, né? A placa de vidro possui essas dimensões aqui. Quando ela está em temperatura ambiente, né? Ele deu seu coeficiente de dilatação linear e a placa ela tem essa 10 graus Celsius. E quando está com variação, né? Ele pergunta qual a sua variação de volume, certo? Em centímetros cúbicos. Então, vamos lá, vamos buscar placas, né? É parecida com o do vidro, né? Então, se você for imaginar uma placa, seria uma espécie de um paralelepípedo,
Certo? É isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Então a gente teria essa figura. Opa. A gente teria essa figura aqui, ó. Certo? Aqui então a gente teria o 1 metro e o 10 e 1 centímetro. Só que aqui eu vou transformar tudo em centímetro, para eu poder deixar em centímetro cúbico. Então aqui eu teria, por exemplo, aqui que está o segredo do negócio. Aqui eu deixaria, por exemplo, em 100 centímetros, 100 centímetros, certo? E aqui eu deixaria em 1 centímetro, certo? Eu deixaria dessa forma aqui. Aí ficaria mais fácil. E agora eu vou calcular a variação de volume que ele pediu para mim. Já que ele está pedindo variação de volume, gente, é muito simples. Eu vou fazer isso aqui, ó. ΔV igual VO vezes gama vezes ΔT. Bem, a variação de volume, certo, vai ficar o seguinte. VO vezes, já que ele falou para mim que é dilatação linear, né, que ele falou para mim aqui, eu vou colocar 3α, certo, vezes ΔT. Vamos lá, né? Então vai ficar o seguinte, ΔV vai ser igual. Quem é o meu volume, né? Bem, volume eu tenho que multiplicar, certo? Eu tenho que multiplicar. Então eu teria que fazer o seguinte, multiplicar 100 vezes 100 vezes 1. Ou seja, isso aqui vai dar, na verdade, 10.000 centímetros cúbicos. Então vai dar 10.000, né? Vezes 3, vezes o coeficiente de dilatação do material. Deixa eu só preparar aqui a tela, né? Então ficaria o seguinte, ΔV igual a 10.000 vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação, que nesse caso ele me deu aqui, até eu vou dar uma olhadinha. (9 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura, né? Veja que a variação de temperatura é de 10. Então, vezes 10. Pronto. Só multiplicar. Isso aqui vai ficar, então... Veja lá, ó. Se eu multiplicar 10.000 vezes 3 vezes 9 vezes 10, né? É só multiplicar. 10.000 vezes 3 é 30.000. 30.000 vezes 3... vezes 9, melhor dizendo, né? Então, 30.000 vezes 9 é 27.000. 27.000, 270.000, melhor dizendo, né? 270.000 vezes 10 vai dar 2.700.000. 2, então, 2.700.000, certo? Vezes 10 na menos 6. E aí você pode voltar essas casinhas aqui, né? Olha que coisa linda ali, ó. Já temos até a resposta já aqui, ó. Ó. Então, o nosso ΔV, né, vai ser igual a 2,7 centímetros cúbicos. Tá aí, ó. Tá aí. Beleza? Então vejam, gente, né? A gente conseguiu resolver vários exercícios com coeficiente de dilatação, com vários desses aí. Beleza, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado dos exercícios, tiraram algumas dúvidas, que percebo que é apenas multiplicações, interpretação de gráficos e assim por diante. Que novas ideias surjam para vocês aí. Obrigado e até mais.